A paz, Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça, que Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Neste vídeo, eu vou estar mostrando para vocês assuntos relacionados aos filhos dentro do profeta Oséias. E eu vou estar mostrando que Deus, com muita precisão, ele profetizou que nos últimos dias as mulheres estariam tendo poucos filhos. E isso é uma forma de Deus puni-los, né? Então, primeira coisa que eu quero que você entenda é que para transformar essa situação, uma maldição, em algo bom, em uma bênção, né? Como Deus tem o poder de fazer isso, eu quero primeiro que você entenda que essa cosmovisão anti-filhos é algo antibíblico. E em segundo lugar, aí vem essa questão da condição de gerar os filhos, e muitas outras perguntas que acabam surgindo, né? Porque tem pessoas que vão falar, mas o tempo de hoje não é tempo de gerar muitos filhos, né? Porque o tempo mudou. Então, assim, cada pessoa tem um argumento, né? Que hoje em dia a gente é mais pobre do que no passado. São muitos argumentos que acabam se levantando. Mas eu vou mostrar que a pessoa elabora esses argumentos por culpa de uma cosmovisão anti-filhos, né? Então, igual se utiliza muito aquele texto de Jesus, né? Ai das grávidas, ai das que amamentam. Ou seja, então o que Jesus está dizendo ali é que a pessoa não deve ter filhos, né? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que num determinado período as mulheres hão de ser despedaçadas ali pelo exército inimigo lá na Judéia, né? E de fato, isso vai acontecer, isso está profetizado, né? Então, metade de Israel vai ser levado para cativeiro. Então, assim, tribulações vão vir sobre toda a face da terra. Então, tudo isso está profetizado realmente. Mas a pessoa se usa desses argumentos anti-filhos por conta dessa cosmovisão que ela acabou adquirindo, né? Eu vou mostrar através do profeta Oséias que Deus profetizou que nos últimos dias as mulheres estariam tendo pouquíssimos filhos. Eu vou me utilizar aqui do capítulo 4 e eu vou me utilizar também do capítulo 9. E vocês vão perceber o quão claro Deus é a respeito de tudo isso que acontece no nosso tempo. Deus profetizou o feminismo através do profeta Oséias, ele usou o profeta Isaías também para fazer isso, só que o profeta Oséias ele é um profeta muito mais importante nesse aspecto, porque Oséias ele se casa com Gomer, que é uma prostituta, né? E aquilo representava o casamento de Deus com Israel, que havia se prostituído com outros deuses. Vocês vão notar que é muito coerente Deus se utilizar desse profeta para falar do feminismo. Então vocês já entenderam, né? O profeta está falando muito sobre idolatria, sobre prostituição. Deus vai usar o profeta Oséias para falar muito a respeito das duas casas de Israel. Uma pessoa que tem domínio nesse assunto, com certeza ela conhece o profeta Oséias. Minha vontade era que todos conhecessem das duas casas de Israel, mas eu sei que vão ter pessoas que vão assistir o vídeo e não conhecem das duas casas de Israel. Então eu peço para que vocês venham a buscar aí, tanto no meu canal aqui, como no canal de alguns irmãos que eu posso deixar o link aí no comentário. Ou vocês me pedem no comentário que eu mando para vocês. Então, eu vou começar lendo o capítulo 4 do profeta Oséias e contextualizar ele todo, e vou mostrar para vocês como que Deus já havia profetizado que no tempo do fim não haveria muitos filhos nas famílias, né? E primeiro, você precisa lembrar que você precisava conhecer as duas casas de Israel, mas de modo geral, basta você entender que sempre que Deus falar a respeito de Efraim, ele está falando dos gentios na nova aliança. E em segundo ponto, vocês também vão conseguir compreender que aquilo que está profetizado em Oséias não iria apenas se cumprir naquele momento histórico ali, no tempo ali que a Assíria deportou a casa de Israel. Isso não iria se cumprir apenas naquele período. Aquilo se cumpriu também ali, mas essa profecia ela também é válida para o tempo do fim. E o próprio Senhor Jesus usou um versículo que está lá em Oséias para provar isso para a gente.
Eu vou fazer a leitura também desse versículo, vou apresentar tudo, vai ficar muito bem explicado. Mas, começando aqui a leitura, Oséias, no capítulo 4, vai falar o seguinte: Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Eu li esses 2 primeiros versículos e agora eu já vou pular para o versículo 6. Então, vocês viram o que há na terra, né? Adultério, homicídios, muitas coisas ruins que Deus está falando ali. No versículo 6 vai falar o seguinte: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, quando Deus fala lá no versículo 1, por exemplo, que a terra não tem o conhecimento de Deus, Deus está se referindo ali ao conhecimento da lei dele e à obediência a essa lei. A questão ali não é só conhecer no sentido de saber que não pode adulterar. Deus está falando que conhecer é também, além de você saber o mandamento, você cumprir ele na sua vida. Dando continuidade, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Ou seja, Deus está dizendo que os sacerdotes ali, por eles estarem rejeitando a palavra de Deus, Deus também haveria de rejeitar os filhos dele. E a questão ali dos filhos desses sacerdotes está falando dos filhos segundo a carne e dos filhos espirituais. Não podemos nos esquecer que as escrituras também falam dos filhos espirituais. Não que os filhos espirituais substituam os filhos da carne, mas é um complemento, né, digamos assim. Agora eu vou pular para o versículo 9, né? Então eu li o versículo 1, o 2, pulei para o 6 e agora eu vou para o 9. Você faça a leitura, por favor, de todos o capítulo, né? Porque eu preciso pular para adiantar o período do vídeo. No versículo 9 vai falar o seguinte: Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago de suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Então, o ênfase que eu quero dar aqui, é até aqui que eu vou fazer a leitura, é até o versículo 10. Inflamar-se-ão em sensualidade, mas não se multiplicarão. Ou seja, o que Deus está falando é que o povo iria se inflamar em sensualidade, como estava acontecendo inclusive no período histórico ali de Oséias. O povo estava se inflamando em sensualidade, porque nos versos seguintes vai falar que as vossas filhas adulteram, os vossos filhos saem com as meretrizes. Então, essa inflamar da sensualidade já estava acontecendo naquele período. Mas o que eu quero te mostrar é que isso haveria de se cumprir novamente no tempo do fim. A profecia não estava falando apenas naquele período. E Jesus entendeu isso e ele falou disso. E eu vou mostrar para vocês. Agora, eu gostaria aqui também de explicar sobre a expressão bíblica: comerão, mas não se fartarão. Essa questão de comer e não se fartar está lá em Deuteronômio, no capítulo 26, que eu estou olhando aqui o meu papel aqui, em Deuteronômio 26, 26. E também em Miqueias, no capítulo 6, no versículo 12 ao 14. Essa expressão significa que a pessoa iria comer, né, para se manter vivo, mas ele não iria se fartar. Então, é uma situação de fome, de escassez de alimentos. Quando você lê Deuteronômio 26, 26, você vai ver que Deus fala, né, que uma das maldições seria que eles iriam comer, mas eles não iriam se fartar, né? Ou seja, é comer somente o mínimo para se manter vivo. E quando fala de se entregar à sensualidade e não se multiplicar,
Porque o que tem a ver inflamar em sensualidade e não conseguir se multiplicar, né? Porque uma das consequências diretas do amor de um homem com uma mulher é a multiplicação dos filhos. Entretanto, como o povo estava inflamando em sensualidade ilícita, né? Significa que Deus iria tirar os filhos, tirar não, né? Deus não daria os filhos, né? E ao mesmo tempo os que viessem, Deus iria punir a descendência à medida que eles fossem participantes das obras dos pais, né? Porque Deus não mata os filhos com os pais. De qualquer forma, então esse contexto de Oséias está falando da transgressão da lei de Deus, está falando de prostituição, idolatria, que vai falar nos versos seguintes, está falando dos sacerdotes perversos, né, que faziam o povo errar. E a respeito dos sacerdotes que fazem o povo errar, vai ter uma continuidade em Oséias no capítulo 9. E eu vou mostrar para vocês que isso se cumpre nos dias de hoje também. Em Oséias, no capítulo 9, vai falar o seguinte. Eu vou começar a leitura do versículo 9, que vai falar assim. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Esses dias de Gibeá aqui, isso vai estar narrado lá em Juízes, quando uma moça, né, um homem e a mulher dele, eles estão ali de passagem ali pela terra de Israel, e aí eles param nessa cidade de Gibeá, e quando eles param lá, chegam homens querendo abusar tanto do homem como da mulher, né? E aí a mulher acaba sendo abusada e tal, e depois o marido dela parte ela em vários pedaços, envia para as 12 tribos de Israel. Isso convoca toda uma guerra. Os benjamitas, que deveriam entregar aqueles homens perversos, né? Ao invés disso, eles defenderam aqueles criminosos, e aí desenvolveu toda uma guerra, onde Deus também aproveitou para castigar todo Israel, porque estava todo mundo daquele jeito. E aí muita gente morre, houve essa situação aí também. Então Deus está se utilizando da questão de Gibeá ali, porque Ele quer que a gente esteja com o foco em toda aquela questão ali de morte, de adultério, que é o contexto de Oséias também, né? Muito profundamente se corromperam como nos dias de Gibeá, pessoas que defenderam homens abusadores, parecido com o episódio que acontece lá em Sodoma e Gomorra também, na questão de Ló lá. Você provavelmente deveria se lembrar disso. Continuando. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará o pecado deles. Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram a Baal-Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amavam. Essa questão de Baal-Peor aqui é muito riquíssima, essa expressão nesse contexto também, porque é como se Deus recortasse um pedaço da Bíblia e colasse aqui, de forma que quando você lesse a palavra Baal-Peor, você deveria se lembrar de tudo o que aconteceu em Baal-Peor, né? Balaão, por conselho, ele foi contratado ali por ímpios para amaldiçoar Israel. Deus proíbe, mas então Balaão tem uma nova ideia, né? Junto com os moabitas, os midianitas, ele dá um conselho para que eles fizessem os filhos de Israel pecar contra o Senhor, se prostituindo, se entregando ali a sacrifícios idólatras e tal. E dentro desse contexto, olha que interessante, houve prostituição, houve morte, houve idolatria. Então tudo isso está novamente Deus trazendo a nossa memória. Deus lembrou nós de Gibeá, Deus lembrou a gente de Baal-Peor, que está em Números 25, e vai continuar. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave, não haverá nascimento, nem gravidez e nem concepção. Ainda que venham a criar filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, ai deles, quando deles me apartar. Então, o que Deus está dizendo é que a glória de Efraim, a glória dos gentios, ela iria voar, e não haveria nem concepção,
nem gravidez e nem nascimento. Na verdade, eu acho que fala na ordem contrária, né? Nascimento, gravidez e concepção. E olha que interessante, então. Então Deus está dizendo que por causa de toda essa corrupção moral que estaria acontecendo no tempo do fim, como lembrando dos dias de Gibeá, nos dias de Baal Peor, Deus faria com que não haveria nascimento, nem gravidez e nem concepção. É algo assim, é um detalhe gigantesco. Deus está dizendo que no tempo do fim as pessoas estariam se comportando dessa forma. Então, assim, foi uma precisão incrível a que Deus está mostrando aqui. Deus está dizendo que no tempo do fim as pessoas estariam tão corrompidas como nos dias de Gibeá, e elas estariam se prostituindo como nos dias de Baal Peor, porque esse texto não está se valendo apenas para aquele tempo. E eu vou mostrar isso lendo um outro texto aqui. Vou fazer vocês lembrar aqui do versículo que Jesus citou do profeta Oséias, que está lá em Oséias, no capítulo 10, no versículo 8, que vai falar: diz aos montes, cobri-nos, e aos outeiros, caí sobre nós. Esse contexto ali, Deus está falando diversas coisas para Efraim, e naquele contexto Deus joga isso. Mas Jesus, lendo isso, ele sabia que não tinha como isso ter se cumprido naquele período. Não tinha nenhum registro, seja na história dos reis, em crônicas, em 1 Samuel, apesar que 1 Samuel é bem antes, né? Mas não tinha nenhum registro de outeiros caindo sobre Samaria, não tinha nada disso. Então, Jesus sabia que isso haveria de se cumprir no período do fim, no tempo do fim. E isso foi citado por Jesus lá no capítulo 23 de Lucas, no versículo 30. Você pode conferir. E Jesus fala que, quando ele está sendo ali, todos zombando dele, né? E aí as mulheres ali chorando, e ele fala: não chorem por mim, chorem por vossos filhos, né? Vai chegar o tempo em que os outeiros, eles vão dizer, né, para os outeiros cair sobre eles, cair sobre nós, né? Então, Jesus pegou aquele contexto de Oséias e disse que aquilo haveria de se cumprir no tempo do fim. Eu sei que isso está no capítulo 10, mas quando a gente lê o capítulo 9, a gente vê que Deus está profetizando algo para o futuro. Não houve registrado ali na história dos reis período em que não houvesse nascimento, gravidez e concepção. Isso se cumpre no tempo do fim, por culpa do feminismo, por culpa de diversas atitudes erradas que o povo de Deus teve para com Deus, se comportando semelhante aos dias de Gibeá, semelhante ao evento de Baal Peor, porque o Apocalipse também diz que no tempo do fim as pessoas estariam dando ouvidos ao Balaão, que está se referindo ali, não ao Balaão a pessoa, porque Balaão já morreu, está falando de Balaão, falsos profetas, né? E esses falsos profetas estariam fazendo com que não houvesse concepção, gravidez e nem nascimento. Eu espero que você tenha gostado do estudo, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que você possa ler tanto o capítulo 4 do profeta Oséias como o capítulo 9. Muito obrigado, Deus abençoe.